Meus amados irmãos, a paz do Senhor para todos. Nós estamos aqui no templo da nossa igreja Assembleia de Deus em Periperi, Rua Carlos Gomes, número 47, sede do nosso setor aqui nessa região de Periperi. A Assembleia de Deus, que você sabe, é dirigida, pastoreada, presidida pelo pastor Valdomiro Pereira da Silva. E nós temos aqui em nossa sede um programa de discipulado de casais, que acontece todo domingo, às 8h30 da manhã, no período da escola bíblica dominical. E nós queremos trazer nessa live alguns assuntos que são pertinentes a este programa de discipulado e, ao mesmo tempo, compartilhar com você que nos está assistindo nesta noite. Portanto, essa live ela é parte de um programa de discipulado para casais, de um curso para casais, de acompanhamento, que também tem o objetivo de treinar esses casais para que eles sejam discipuladores de outros casais. Nós vamos começar com um texto da Palavra de Deus, que está em Gênesis, no capítulo 2, versículos 24 e 25, que diz assim: Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Esse texto, ele lança as bases do que nós chamamos da instituição casamento. Esse texto é a base, portanto. Para você ter uma ideia, quando os fariseus interrogaram Jesus no capítulo 19 de Mateus acerca do repúdio ou da carta de divórcio, se podia o homem dar carta de divórcio para a mulher, Jesus lembrou esse texto. Jesus nos leva para a origem que repousa aqui nesses primeiros capítulos do livro de Gênesis. Primeiro, nós vamos pensar sobre o que é ser uma só carne. Nós vamos dividir esse momento nosso aqui em oito lições para o casamento. Essas 8 lições, algumas já são conhecidas aqui dos nossos alunos, alguns estão aqui conosco, e outras vai servir de bênção para você que está na live conosco nesta noite. Muito bem. Vamos pensar sobre o que é uma só carne aqui a partir desse texto. Primeiro, eu quero fazer algumas observações. Observações que eu venho sempre fazendo quando leio esse texto. A primeira observação é que o texto diz: portanto deixará. Isso quer dizer que casamento é uma decisão. Essa expressão deixar fala de uma decisão que o homem toma. É claro, estamos usando a expressão homem, mas a mulher também chega a um momento da sua vida que ela toma essa decisão de querer juntar-se a alguém através dos laços do matrimônio. O texto diz: deixará. Perceba que o texto também diz: deixará o homem. Isto fala que casamento é uma responsabilidade do estado de maturidade de alguém. Aqui não é o jovem, não é a criança, não é o adolescente. Quem deixará é o homem. Homem, na Bíblia, fala justamente disso, da idade adulta, da idade da maturidade. Então, casamento é coisa para homem, casamento é coisa para adulto. Quando casamento é para mulher em fase adulta. Deixará o homem. Pai e mãe, perceba, pai e mãe é o primeiro é o primeiro grupo social em que um indivíduo é inserido na sociedade. O primeiro grupo de qualquer indivíduo é a família.
O texto diz que deixará o pai e mãe. Então a família, ela é reprodutora de outras famílias. Isso quer dizer que toda a sociedade, ela é fundamentada na relação heterossexual. Ela é construída na relação heterossexual. Pai e mãe. É aqui que nascem os valores da família, que surgem a primeira ideia do homem sobre valores éticos, morais. Então o homem deixa esse núcleo, esse primeiro núcleo em que ele foi inserido para formar uma outra família. O texto diz, deixará e apegar-se-á à sua mulher. Essa expressão é interessante porque ela reforça mais uma vez a ideia de relação heterossexual. O homem deixa o pai e mãe e se une a uma mulher, ou à sua mulher. Portanto, à luz da Bíblia, o casamento, ele tem caráter heterossexual. Deixará e se apegará. Eu gosto dessa expressão, se apegar, porque ela vai combinar justamente com o final. E serão ambos uma carne. Então, a expressão aqui é de unicidade. Unicidade são duas coisas que se fundem para então se tornar uma só. Por isso a expressão, e serão ambos uma só carne. A outra observação está no versículo 25. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Isto é, isso fala de um nível de intimidade que só acontece no casamento. Eu sempre tenho dito que casamento, a relação entre um homem e uma mulher, é a relação mais profunda dos seres humanos. Não tem relação mais profunda do que a relação homem-mulher. Muito bem, mas em rápidas palavras, o que é uma só carne? Primeiro, ser uma só carne é complementar um ao outro. A mulher tem elementos em seu caráter, em sua formação, que os homens não têm. E os homens têm elementos em sua formação que a mulher não tem. Então, o grande segredo de ser uma só carne, às vezes alguém pensa que vai casar com alguém e quer que aquele alguém seja igual a ele. Não, gostaria que você fosse igual a mim, que você pensasse igual a mim. Ninguém na terra é igual. Todos nós somos somos indivíduos, melhor dizendo, com nossas características, com nossa cosmovisão, com nossa forma de pensar, de agir. E é aqui que está a beleza do casamento. Você é uma pessoa totalmente diferente. Aquela pessoa tem elementos totalmente diferentes em seu caráter, daqueles que você tem no seu, e ela te completa. Eu sempre digo aqui para os nossos alunos que é como um tabuleiro de quebra-cabeças. Todas as peças são diferentes. Se as peças forem iguais, elas não se complementam. Então, para elas se complementarem e formarem uma única imagem, elas precisam ser diferentes. Então, essa é a maravilha. Só Deus poderia fazer algo desta natureza. Aqui está a beleza do casamento. É que os diferentes se combinam, se harmonizam e tornam uma só carne. Portanto, é uma só visão, é um só sentimento, é um só plano, é um só objetivo. O que eu tenho dito aos alunos da nossa classe de casais, eu vou dizer para você aqui. Portanto, não é mais o meu sonho, o meu plano, o meu dinheiro, o meu projeto, a minha casa, a minha vida, tudo agora é nosso. É o nosso dinheiro, é a nossa casa, é o nosso sonho, é o nosso plano, é a nossa viagem, é o nosso dinheiro, são os nossos filhos, tudo é nosso. Isso é ser uma só carne. A outra coisa importante, eu já falei aqui, é a questão da unicidade. São quando duas coisas se fundem para serem somente uma. Antes, porém, de falar sobre isso, eu quero voltar na questão dessa coisa do complemento.
Olha o que diz Gênesis 2,18. Gênesis 2,18 diz assim: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Olha só, Deus está dizendo que o homem só fica incompleto. O homem era feliz como ser espiritual, em sua relação com Deus, em sua comunhão com Deus, mas Deus percebeu, Deus já criou o homem com esta necessidade de ter alguém que lhe fosse idôneo, que estivesse à sua altura e que, portanto, pudesse compartilhar os mesmos sentimentos. Então Deus lhe fez uma ajudadora, alguém idôneo, alguém que estivesse no mesmo nível, que pudesse, portanto, completá-lo. E como eu estava dizendo, unicidade são duas coisas que se fundem para se tornar uma. Unidade são duas coisas que se unem, mas unicidade são duas coisas que se fundem para se tornarem uma. No capítulo 2, versículo 24 de Gênesis, diz: portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então são duas coisas que se fundem. Isso também nos fala de sinergismos. O que é sinergismo? É quando o total é maior do que as partes. Então o homem, o casal, ele é maior do que os cônjuges isoladamente. É aquela história, né? A união faz a força. Quando os dois estão juntos, eles são mais fortes do que quando eles estão isolados. Isto é uma lei criada pelo próprio Deus. Por exemplo, Adão sozinho, ele apenas administrava o jardim. Era o lavrador do jardim. Mas isso está no capítulo 2, versículo 15 de Gênesis. Diz lá que o Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Agora, olhe como com Eva já é diferente. Juntos, eles encheriam a terra e dominariam a terra. Veja que o nível cresce. O homem sozinho, ele só toma conta do jardim. Mas o homem com a mulher não. Ele vai multiplicar junto com a mulher, ele vai crescer, ele vai ser fecundo através da relação que ele vai ter com a mulher, ele vai povoar a terra e ainda Deus dará a ele a autoridade para dominar sobre todos os seres. Gênesis 1, 27 e 28 diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então, aqui está a beleza de ser uma só carne. Isto fala, como eu já disse, mais do que unidade, isso fala de unicidade. É o mistério do casamento. Então, você com a sua esposa, você com o seu marido se tornaram uma só carne para que pudesse acontecer o complemento das partes, para que pudesse acontecer a unicidade, a fundição entre você e seu marido, ou você e sua esposa também através da relação conjugal, e esse sinergismo, onde os dois são maiores, são mais importantes do que um isoladamente. Bom, segundo nossos irmãos aqui que estão nos acompanhando, segundo, semeadura. Vamos falar sobre a lei da semeadura. É o segundo aspecto importante da vida de um casal. Agora que você compreendeu que você é um com a sua mulher, que você é um com o seu marido, e que esse mistério é um mistério divino, é estabelecido pelo próprio Deus, é um princípio divino na vida do homem, portanto, para o casamento. É importante que nós, uma vez que estamos vivendo juntos, aprendamos a lei da semeadura. Tudo na vida
tudo que nós plantamos na vida tem uma colheita. Gálatas 6, 7 a 9, o apóstolo Paulo diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Há algumas lições nesse texto. A primeira é a seguinte: a semeadura é uma lei, e é uma lei implacável. O texto está dizendo assim: Deus não se deixa escarnecer, o que o homem semear, isso ele ceifará. É uma lei, ninguém escapa dessa lei. Assim como eu não posso escapar da lei da gravidade. Eu não posso pegar, por exemplo, o meu celular aqui e soltar no ar e ficar imune à lei da gravidade. Consequentemente, ele vai cair. E se ele não tiver as devidas proteções, ele vai quebrar, ele vai se esbagaçar lá. É a lei da gravidade. Ele jamais ficará no ar ou ele jamais subirá. É a lei da gravidade. A semeadura é a mesma coisa. Nós não podemos escapar das consequências daquilo que nós plantamos. Geralmente, esta é uma lição que é preciso ser trabalhada na vida dos casais. A segunda lição é que a ignorância não impede a operação dessa lei. Não é porque eu queira desconhecer esse princípio que eu não vou sofrer as consequências dele. Eu plantei, eu vou colher. A semente, ela é determinada, portanto, pela a sua escolha. Pastor, e que semente eu devo lançar? A escolha é feita por cada um de nós. Olha o que o texto diz: porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então, a semeadura, ou melhor, a semente, ela é determinada pela escolha de quem semeia. No texto que nós estamos tomando aqui, você vai semear na carne ou no Espírito? O que você vai semear na vida do seu cônjuge, na vida dos seus filhos? Você vai semear coisas boas ou coisas ruins? A terceira lição, e antes de ir para a terceira lição, lembrar Deuteronômio 30, 19, que diz o seguinte: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Então, é você quem escolhe. O texto, inclusive, de Deuteronômio 30, 19, nos aconselha a escolher a vida. Mas o texto diz assim: olha, eu estou te propondo a vida e a morte, a bênção e a maldição. Está aqui diante de você. O que você vai escolher? O texto, no entanto, aconselha. O próprio Deus aconselha. Eu te proponho, eu te aconselho que você escolha a vida para que você viva juntamente com a sua descendência. Então, a outra lição aqui é que quem escolhe as sementes que lançamos na vida do nosso cônjuge somos nós. Quantos homens têm semeado traição, ódio, discórdia, violência, maus tratos, indiferença, deboche na vida de suas esposas? E quantas esposas têm feito o mesmo na vida dos seus maridos? Então, que semente você está lançando na vida do seu esposo, na vida da sua esposa? O conselho desse texto é escolher uma boa semente. Escolhe, pois, a vida. A semente, em palavras, quais são as palavras que você utilizam para com sua família? Cuidado com as palavras negativistas, como, por exemplo, você não presta, nunca vai dar certo, nossos filhos são uma praga. Não, a gente não usa, algumas pessoas não usam de vez em quando essas expressões. Nada vai dar certo,
quando nós nos juntamos, quando nós casamos, estávamos pobres, vamos continuar pobres. Então você mesmo está lançando essa semente sobre a sua vida, você mesmo está declarando isso sobre a sua vida. Então, são palavras negativas do dia a dia, que são sementes que nós vamos lançando em nossa própria vida. A outra semente vem em forma de posturas. Quais são as posturas que você toma para com a sua família? A postura que você toma pode ser também uma semente que você lança em sua família. Então tenha cuidado com as posturas de mágoas, falta de perdão, orgulho. Então, qual é a postura dele? Sempre é a postura da revolta, sempre é a postura da mágoa, sempre é a postura do ódio, da falta de perdão. Nunca está. São sementes que você está lançando na vida do seu cônjuge, que você mais tarde vai colher, porque o seu cônjuge vai terminar reagindo dessa mesma forma, e você estará, portanto, colhendo aquilo que você o tempo todo plantou. E a outra tipo de sementes estão nas ações. Tenha com o outro ações que você gostaria que o outro tivesse com você. Quais são suas ações para com o seu cônjuge? O que você faz? Tudo que você faz é para aborrecer, ou tudo que você faz é para agradar, para tornar o dia mais feliz, para tornar a vida mais fácil, mais alegre? Quais são as suas ações enquanto marido, enquanto pai, enquanto esposa, enquanto mãe dentro da sua casa? Então, em segundo lugar, plante coisas boas na sua família. Plante palavras de amor, palavras de afirmação, palavras de carinho, palavras de respeito. Tenha ações que demonstrem o seu amor. Eu tenho sempre recomendado aqui o livro As 5 Linguagens do Amor, que falam das 5 formas que eu posso dizer a alguém que amo aquela pessoa. Então, faça isso. Talvez você não consiga dizer eu te amo, mas quando você serve, quando você se porta com fidelidade, com amor, com carinho, com respeito, quando você trata bem, você também está dizendo eu te amo, e você também está plantando uma boa semente. Terceiro ponto importante: perdão. Mateus 6, 14 e 15 diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, 2 lições nesse texto. Primeiro, perdão é um mandamento divino. Com esse texto, Deus está nos dando a ordem de perdoar. O perdão é uma máxima da vida cristã. Um cristão que não perdoa, ele está indo na contramão da palavra, ele está em declarada desobediência a uma ordem divina. O perdoar é obedecer a um princípio da palavra de Deus. E é muito importante a gente dizer isso, porque alguns irmãos, vocês que estão aqui, alguns irmãos dizem assim: eu não vou perdoar quando eu sentir. Quando eu sentir que eu vou perdoar. Eu até entendo essa expressão, porque às vezes nós estamos tão magoados que nós criamos alguns mecanismos emocionais e psicológicos que nos impedem de liberar esse perdão. Todavia, a Bíblia mostra que perdão é mais do que um sentimento. Perdão é uma atitude embasada em um mandamento divino. Então, eu perdoo não porque eu sinto, eu perdoo porque eu decido liberar perdão. E segundo, perdão é recebido quando é dado. E aqui eu volto a lembrar a questão lá do número 2, a questão da semente. Quando você perdoa, consequentemente você é perdoado. O versículo 15 do capítulo 6 de Mateus diz assim: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso
Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, o perdão de Deus para com a nossa vida está condicionado à liberalidade do meu coração de querer perdoar. Se eu não consigo perdoar minha esposa, meus filhos, meus irmãos, meus amigos, possivelmente eu não obterei o perdão de Deus. E por que não obterei? Porque Deus não quer perdoar? Não, porque eu estou na contramão de um mandamento divino, estou em desobediência ao mandamento divino. E a desobediência ao mandamento divino é um pecado. E Isaías capítulo 59, versículo 2, diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, quem não perdoa não recebe o perdão de Deus. O que é perdão? Perdão é conceder a remissão de qualquer dívida. O que é remir? Remir é tornar o devedor livre da dívida. É resgatar o estado de quem não deve. O estado de quem deve em um estado de quem não deve. De quem está quitado. Segundo, perdão é desistir de qualquer reivindicação. Ora, se eu perdoo, não tem por que mais eu ficar reivindicando perdas, reivindicando qualquer coisa que eu considere ser ruim para mim. Não, perdoou. Terceiro, perdão é lembrar-se da ofensa sem mágoa. Alguém pensa que perdoar é esquecer. Não. Perdoar não é esquecer, porque você não tem amnésia, não é? Ou qualquer outro problema da mente que lhe faça esquecer. Perdão é você lembrar do pecado, lembrar da ofensa, mas ter maturidade emocional suficiente para que aquela lembrança não lhe traga mais mágoa. Então, Deus sabe que quando a Bíblia diz assim, e dos vossos pecados não me lembrarei mais. Não é que Deus esqueceu, porque claro, Deus Deus é Deus, Deus não esquece. O que o texto está querendo dizer é que não trará mais à memória, não vai mais lançar em rosto. Deu para entender? Então não vou mais lançar em rosto. Dizem que a mulher tem essa facilidade, né, de guardar os episódios da vida. A mulher tem essa facilidade. Mas perdão é lembrar sem se magoar. Perdão, portanto, como eu já falei, perdão é não trazer à memória. Lembra de 1935, às 15 horas, 32 minutos, quando passava aquele carro azul, de placa amarela? Lembrar todos os detalhes, né? Isso é sinal de que não perdoou, de que está ainda magoando, de que dói, de que está ferido. Essa pessoa precisa ser sarada emocionalmente. Então, perdão é não trazer à memória. A falta de perdão faz do ofendido um escravo. Isso está em Mateus 18, 23 a 35, aquela história do homem que foi perdoado pelo seu Senhor, mas não conseguiu perdoar uma pessoa que devia menos do que ele devia ao seu Senhor. Ele devia uma soma muito maior e o rei foi lá e o perdoou. Quando ele encontrou uma pessoa que devia a ele uma soma menor do que aquela que ele devia e que foi perdoada, ele então cobrou do cidadão. Quando o cidadão não pôde pagar, ele lançou o cidadão na cadeia. Então aquele homem era um escravo, né, do ódio, da mágoa, do rancor. A falta de perdão, só para você ter uma ideia, a falta de perdão impede o nosso culto. Você sabia disso? Mateus 5, 23 e 24 diz assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Então, quantas pessoas estão, quantos casais estão na igreja, cultuando, tomando a ceia, celebrando, cantando, exaltando a Deus entre aspas, né? E Deus não está recebendo, porque você está nutrindo mágoa com seu irmão, ou porque você feriu o seu irmão, ou porque você não conseguiu liberar perdão para o seu irmão. A Bíblia diz assim: se você trouxer a sua oferta,
e aí você se lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixe lá a sua oferta. Não ofereça a oferta. Ela não vai ser recebida. Ela não vai ser recebida por Deus. Vá primeiro, se reconcilie com seu irmão, libere perdão, se reconcilie com ele, depois venha e apresente a sua oferta ao Senhor. Então, a falta de perdão tem um reflexo na vida espiritual. E impede o perdão de Deus, como já li no começo aqui, Marcos 11, 25 e 26, diz assim: quando estiverdes orando, perdoai. Eu gosto disso aqui, viu, gente? Perdoai. É uma ordem direta. Não é vá pensar. Primeiro, olhe, se reconstrua primeiro. Veja aí, quando você estiver bem emocionalmente, você tiver já esquecido mais o problema, a poeira baixar, então você perdoa. Não. Quando estiver orando, perdoai. É um mandamento. É independente do seu estado emocional, do quanto você esteja ferido. Perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Então, a falta de perdão impede o perdão de Deus em nossa vida. Quarta lição. O casal precisa aprender a viver por fé. Viver por fé, ter uma visão de fé. Nós costumamos levar as lições da vida para viver somente no âmbito da igreja, né? Da nossa religiosidade, da prática da nossa fé. Mas precisamos levar os princípios da palavra de Deus para dentro da nossa casa, para o nosso lar. Antes de sermos crentes na igreja, precisamos ser crentes em casa, com nossos cônjuges e com nossos filhos. Então, o casal precisa entender que ele precisa ser dependente de Deus, viver por fé. Viver pela fé é um dos principais princípios de Deus para a nossa vida. As decisões que nós tomamos como casais, elas não podem ser embasadas somente em nossos sonhos, em nossos planos e nossas vontades. Precisam ser embasadas também em princípios de fé. Precisam ser embasadas em princípios da palavra, da vontade de Deus para a nossa vida. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, diz que nós não andamos por fé, mas porque andamos por fé e não por vista. 2 Coríntios 5, 7. Andamos por fé e não por vista. O casal precisa entender que existem questões na sua vida que somente um passo de fé poderá decidir ou poderá determinar o que você vai decidir em sua vida. Isso demonstra que você tem confiança em Deus. Demonstra que na vida nem tudo se conquista por esforço humano. O casal precisa aprender a viver por fé para que ele entenda que tudo que ele tem, que ele conquista, é dádiva de Deus, é graça de Deus, é misericórdia de Deus. E não é apenas esforço próprio, não depende apenas de suas habilidades, dos seus dons naturais, das habilidades profissionais, mas muitas vezes é uma ação de Deus por intermédio da sua fé. Olha o que diz Mateus 18, 19. Também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Que maravilha! Quando um casal decide em oração sob a fé, guiados pela fé em Deus, porque a Bíblia diz, Paulo disse que aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Quando eu me submeto à vontade de Deus, pondo sobre Ele a minha fé, e aqui eu quero abrir um parêntese, não é fé na fé, é fé em Deus, porque tem gente que se gaba da sua própria fé, né? E, eu tenho a minha fé é do tamanho do caroço de um abacate. Mas não é fé na fé, não é a sua fé em si,
mas é a fé no Deus que pode fazer maravilhas. Alguém disse a Jesus: Senhor, acrescenta-nos a fé e isso nos basta. Olha só, se eu tiver uma fé grande, tudo vai acontecer na minha vida. Jesus disse assim: filhão, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, pedireis a este monte que se transporte de um mar até outro mar, e ele se transportará. O que Jesus está dizendo? Não é o tamanho da fé que interessa, porque se você tiver do tamanho de um grão de mostarda, ela vai fazer diferença, ela vai fazer milagres do mesmo jeito. O que interessa é em quem você está depositando esta fé. Então, casal, viva por fé. Coloque diante de Deus os seus pedidos, as suas demandas, as suas queixas diante do Senhor e haja por fé. Haja conforme Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova de coisas que não se veem. Eu não vi, eu não apalpei ainda, mas eu creio que Deus fará isso para o meu marido, para a minha esposa, para os meus filhos. A quinta lição, vivendo em acordo. Como é bom, tudo isso é o mistério de ser uma só carne. Como é bom quando o casal vive em acordo. Quando o casal senta para, de forma madura, sensata, discutir os destinos da sua família, do seu casamento, dos seus filhos, da vida profissional, da vida ministerial e assim por diante. Amós 3,3 tem aquele célebre texto, né? Porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Esse texto, ele está dentro de uma série de outras perguntas que Deus faz através do profeta. Deus, na verdade, está dizendo que é impossível ele falar e não manifestar a sua fala através do profeta. Naquele momento ali, a forma usual de Deus falar era através do profeta. Então Deus quer dizer: olha, assim como não pode andarem dois juntos sem estiverem de comum acordo, também a mesma coisa quanto ao fato de eu falar. Quando eu falar, imediatamente a minha palavra será revelada a um profeta. Então, o texto, portanto, está indicando que é praticamente impossível duas pessoas andarem juntos sem estar em comum acordo. O casal deve andar em acordo por causa da natureza de seu relacionamento. Primeiro, porque eles são uma só carne. Como é que você vai ser uma só carne se você não anda de acordo? Então, a natureza do casamento já exige que o casal ande afinado em suas decisões. Segundo, primeiro porque eles são uma só carne. Segundo, porque eles estão numa relação indissolúvel. Mateus capítulo 19, 6, Jesus diz que o que Deus ajuntou, não separe o homem. Essa é a natureza do casamento. O casamento, primeiro, você é uma só carne. Segundo, o casamento é indissolúvel. E essa natureza do casamento faz com que exija que você ande de acordo com o seu cônjuge. Andar de acordo, portanto, com o cônjuge já está na natureza do casamento. Algumas formas de viverem em acordo. Primeiro, sujeite a vontade do casal à vontade de Deus. Está lá o casal e aí não combinou. Sentou, bateu um papo, não deu certo, não entrou em acordo, não deu, fale com Deus. Sujeite a sua vontade à vontade de Deus. 1 João capítulo 5, versículos 14 e 15 diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, aqui minha esposa não concorda? Não, eu também não concordo com você. Então vamos falar com o Papai do Céu.
falar com Deus. Aquilo que Deus nos mostrar durante o nosso período de oração, é isso que nós vamos fazer. Exemplo de Jesus. Jesus foi alguém que ele sempre procurou viver de acordo com a vontade do Pai. João capítulo 5, versículo 30 diz: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. João 4,34, Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, Jesus é o modelo para nós de alguém que, quando estava aqui na terra, andou sujeito à vontade do Pai. Então, o casal precisa aprender a andar de acordo com a vontade de Deus, principalmente quando o casal não consegue entrar em um acordo. Então, o sujeito pegue esse problema e apresente a vontade de Deus. Segundo, discirna a vontade de Deus observando a sua palavra. Que às vezes você começa a orar, aí vem uma decisão que você quer entrar em acordo com sua mulher, e aí você fala, mas espera aí, mas isso aqui não é a vontade de Deus. Então você tem que ter um discernimento pela palavra de Deus. Terceiro, se a palavra de Deus não se manifesta sobre algo específico, volte para o primeiro tópico. Busque a Deus em oração. Submeta o seu problema a Deus em oração. Mateus 21, 22 diz assim: e tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. A sexta coisa, de 8 que eu falei, a sexta, aprenda a viver no Espírito. O casal precisa aprender a viver no Espírito Santo. E isso fala, casais que estão aqui, isso fala da nossa submissão a Deus, da submissão das nossas vontades, do nosso eu a Deus. Compreenda que o Espírito Santo, ele tem um papel importante não somente em você como indivíduo, mas em você como família, como pai, como marido, como casal. Jesus prometeu nos dar o Espírito Santo para isso. Para quê? Primeiro, nos ensinar e nos fazer lembrar as palavras de Jesus. João 14, 26 diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, viva no Espírito, viva em comunhão com o Espírito Santo. Glória a Deus, porque o Espírito Santo vai guiar a sua casa, vai guiar a sua família, vai guiar seus filhos, vai guiar seus negócios, vai ensinar você. Aliás, falar em guiar é o que está em João 16, 13. Quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então ele te ensinará e ele te guiará em toda a verdade. Submeta seu casamento, sua vida emocional, a vida emocional do casal, os problemas da família, à vontade do Espírito Santo. Deixe que o Espírito Santo guie o seu casamento. Deixe que o Espírito Santo guie a sua família. Precisamos ter em nós o fruto do Espírito, que é o caráter de Cristo em nós. Quando o caráter de Cristo está em nós, Gálatas capítulo 5, versículos 22 em diante, está lá as facetas do fruto do Espírito. E aquelas facetas do fruto do Espírito, a bondade, o amor, a benignidade, a longanimidade, são características do caráter de Cristo em nós, que são aplicadas em nós pelo Espírito Santo. E quando isso acontece, é sinal de que o casal está vivendo uma vida abundante em Jesus, está vivendo uma vida guiada pelo Espírito, movida pelo Espírito Santo. E precisamos também ter os dons do Espírito. 1 Coríntios capítulo 12 fala lá dos dons do Espírito. Uma vez que você tem o fruto do Espírito e os dons do Espírito, veja bem, o fruto do Espírito fala do caráter de Cristo em nós. Os dons do Espírito fala de ferramentas que o Espírito Santo nos dá para vivermos a vida cristã aqui na terra. Muito bem, sétimo de 8, sétimo lugar. Como vai
a sua intimidade com Deus e a sua intimidade com o seu cônjuge. Isso é muito importante. O casal precisa nutrir um nível de relacionamento com Deus que caracterize como intimidade com Deus. Como é que está a sua intimidade com Deus? Você só faz aquela oração litúrgica? A oração litúrgica que eu falo é aquela oração que só se faz na igreja, não é? Ou você faz aquela oração, né, religiosa, quando acorda, ora, ao meio-dia faz aquela oração de ponta do nariz, né, de noite é a mesma coisa. Ou você de fato tem uma vida de relacionamento com Deus? Você escolhe um horário para se encontrar com Deus, não porque você quer pedir alguma coisa, porque você quer uma bênção, não porque você está numa campanha para um milagre, mas porque você quer se relacionar com Deus. Essa geração de crentes que nós temos hoje, claro que não são todos, mas nós temos aí uma boa parte do povo cristão que só se relaciona com Deus porque precisa de alguma coisa, para pedir alguma coisa. Eles não se relacionam com Deus para conhecer melhor Deus, porque tem prazer em estar com Deus. Então tem intimidade com Deus. João capítulo 15, versículo 15 diz assim: já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Olha só, Jesus está dizendo que o nível de relacionamento entre ele e seus discípulos pulou de um estágio para outro. Vocês não são mais servos, vocês agora são meus amigos, vocês estão agora mais íntimos de mim, mais perto de mim. Por quê? Porque a relação que eu estou nutrindo com vocês é uma relação onde eu revelo as coisas de meu Pai para vocês. Um amigo não revela as coisas profundas de intimidade do outro, e eu revelo a vocês. Então, o casal precisa ter intimidade com o Pai e precisa ter intimidade um com o outro. A intimidade do casal, primeiro, é uma dádiva de Deus. Agora eu estou falando de intimidade do casal. Gênesis 1, 28, que eu li no começo aqui, um dos textos que eu li no começo, diz assim: e Deus abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Mas vamos pegar aqui: frutificai e multiplicai-vos. Essa frutificação e multiplicação, ela é dada através da intimidade do casal. Ela é através da relação sexual do casal. E o texto está nos declarando que foi Deus que nos deu. O texto é assim: e Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos. Então, essa intimidade, essa relação que é a mais íntima entre os seres humanos, ela foi dada pelo próprio Deus, ela é dádiva de Deus. Portanto, eu posso dizer para você que o sexo no casamento, ele é bênção, ele é dádiva de Deus, ele foi dado pelo próprio Deus. O próprio Deus classificou o sexo como bom, porque ele fala isso no versículo 28, manda frutificar e multiplicar, e logo no versículo 31 diz assim: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Que maravilha! E eis que era muito bom. Tudo que Deus criou, o homem, inclusive o sexo, Deus disse: é muito bom. Glória a Deus. Então, o sexo, a intimidade do casal, é uma dádiva de Deus e é considerado pelo próprio Deus como algo bom. O casamento é baseado, portanto, numa entrega total que gera intimidade. Vamos voltar para Gênesis 2, 24 e 25, nós já estamos terminando. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Eu gosto desse versículo 25. Primeiro, o versículo 24 fala da instituição do casamento.
E aí vai dizer que o casal, uma vez casados, uma vez juntos, uma vez na instituição do casamento, eles estavam nus e não se envergonhavam. Isso fala do nível de intimidade desse casal. Está percebendo? O nível de intimidade. Portanto, o casamento é baseado nessa entrega, é baseado nessa intimidade. Uma certa vez, lendo o livro O Ato Conjugal, de Tim LaHaye, ele diz que a vida de um casal, boa parte do sucesso de um casal, da alegria de um casal, está baseada na relação sexual. A intimidade do casal, portanto, não pode ser negociada. Esse momento sublime do casal, de viver a intimidade através da relação sexual, esse momento não pode ser negociado. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 7, 4 e 5. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem na mulher. O corpo de um pertence a outro, portanto a mulher não pode negociar isso com o homem, nem o homem pode negociar isso para a mulher. Ambos têm que estar num nível de intimidade tão elevado, tão grande, onde a intimidade, a relação sexual não pode ser negociada. Olha o que ele diz aqui no versículo 5. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento. Não se privar aqui não negue a relação sexual para o cônjuge, senão por consentimento mútuo. Isso é, depois se vocês entrarem num acordo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração. Então o casal só deverá negociar, entre aspas, entrar num acordo para não manter relação sexual, se o casal for fazer ali um planejamento de oração. Vamos nos consagrar, minha filha, durante 10 dias, por esse propósito aqui, vamos buscar a Deus, como homens da Bíblia fizeram propósitos. Por exemplo, Daniel fez um propósito de 21 dias de jejum a Deus. O próprio Jesus passou 40 dias em jejum no monte, eram propósitos. Então o casal também pode fazer isso. Só esse é o único caso em que o casal pode deixar de lado por um tempo a intimidade. Mas o texto diz assim: e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Isso é, perceba, você não pode ignorar o fato de que nesse período, mesmo você estando orando e jejuando, a sua carne estará vulnerável. E se você não voltar logo à atividade da intimidade do casal, o diabo pode se aproveitar dessa carência física para poder lhe atacar. Então, o sexo na vida do casal é de relevante importância, e por isso a Bíblia diz que o casal não pode brincar com esta área. Portanto, mantenha regularidade nos seus momentos de intimidade com a sua esposa. É isso que ele diz: não vos priveis um ao outro, isto é, mantenha a regularidade. Sétima coisa de 8 das que nós estamos falando hoje aqui: como é o seu estilo de vida? Como é o estilo de vida do casal? Esta lição tem muito a ver com a lição que eu falei aqui sobre você estar sujeito ao Espírito Santo. Sujeitar suas vontades, sua vida, sua orientação ao Espírito Santo. Colossenses capítulo 4, versículos 5 e 6 diz assim: andai com sabedoria para com que estão de fora, remindo o tempo. Vai falar agora aqui do seu testemunho enquanto cristão. Andai com sabedoria para com os que estão de fora. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Isto é, tenha um estilo de vida cristão. Tenha um estilo de vida onde você dê testemunho, onde as pessoas olham para você e vê você como referência para a sociedade.
O estilo de vida de um casal cristão deve ser pautado, portanto, aonde? Na palavra de Deus. Salmo 1. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer aonde? Na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O que é que o texto está dizendo? O meu estilo de vida não pode ser de acordo com o estilo de vida do mundo, mas com o estilo de vida que me é apresentado pela palavra de Deus. Isto é, os princípios da palavra de Deus devem nortear a minha forma de viver. Portanto, você deve, dessa forma, ser exemplo para o mundo. Olha o que diz Mateus. Eu falei 7, mas na verdade já é o 8º, né? Já estou aqui no 8º. Olha o que diz Mateus 5, 13 a 16. Diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Então, o que ele está dizendo? Seja exemplo para o mundo. O testemunho do cristão não pode ser algo para viver somente para ele, para a sua casa, para a sua igreja. O mundo tem que ver Cristo na sua vida. Casal que está me assistindo agora, casais que estão aqui, qual tem sido o seu estilo de vida? O seu estilo de vida resplandece. Você mostra para o mundo que você como marido é um marido diferente dos maridos do mundo. Você como esposa é uma esposa diferente das esposas do mundo. Você como casal é um casal diferente dos casais do mundo. E tenha, para finalizar, o modelo que Paulo dá para o marido e para a mulher, que está em Efésios, capítulo 5, versículos 22 até o capítulo 6, versículos de 1 a 4. Nesse texto, Paulo fala da mulher como esposa, do homem como marido, fala do homem como pai, da mulher como mãe, e fala dos filhos também. Então, o grande modelo de Deus para a família no Novo Testamento, especialmente, está em Efésios capítulo 5, versículos 22, até o capítulo 6, versículos de 1 a 4, onde Paulo diz que o homem deve amar a sua esposa e a esposa deve se sujeitar ao seu marido. E Paulo toma como modelo a relação entre Cristo e a igreja, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, ele diz, assim como a igreja se sujeita a Cristo, a mulher deve se sujeitar ao marido. Assim como o Cristo ama a igreja e se entrega pela igreja, o marido deve amar a mulher a ponto de se entregar por ela também. Alguns acham que se sujeitar aqui é porque é reflexo de uma sociedade patriarcal, machista. Isso é pura ignorância, é desconhecimento do contexto de Efésios capítulo 22. Porque o texto que manda a mulher se sujeitar é o mesmo texto que manda o homem amar. É um texto que está no livro de Efésios, e tem um texto que está em 1 Pedro, no capítulo 3, que diz que o homem deve dar honra à mulher, deve dar prioridade à mulher, primeiro lugar à mulher, tratar a mulher como o vaso mais delicado, como um vaso que precisa de atenção. Então, a Bíblia não está sendo machista, e isso aqui não é resultado de um discurso patriarcal. Porque, olhe, o que é que Deus está nos dizendo aqui? Deus conhece a minha constituição emocional e psicológica. Então, o que é que Deus está dizendo para a mulher? Quando a mulher se sujeita ao marido, o marido se sente amado, porque a linguagem do homem é a linguagem da honra. Quando o homem se sente honrado, ele se sente amado consequentemente. A mulher é diferente, a mulher já precisa ser amada. Quando ela se sente amada, ela se sente respeitada e honrada.
Então Deus, conhecendo a constituição emocional, psicológica do homem e da mulher, ele manda a mulher se sujeitar ao homem e o homem amar a mulher. Aí tem um outro mistério aqui, é que toda mulher que é amada pelo marido, por isso a Bíblia manda o marido amar a mulher, ela não vai ter dificuldade em se sujeitar a este homem, porque a autoridade do homem na Bíblia não é uma autoridade déspota, tirana, ou, entre aspas, aqui, como dizem as feministas e os intelectuais do movimento socialista, de que isso é reflexo de um discurso patriarcal. Em hipótese alguma, quando a mulher se sente amada, protegida, bem tratada, ela não vai ter dificuldade de se submeter à orientação do seu marido, em estar em acordo com o marido, porque 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 3, diz que o homem deve, Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, e o homem é o cabeça da mulher, isto é, a autoridade que o homem exerce sobre a mulher é uma autoridade que está debaixo da autoridade de Cristo. E a autoridade de Cristo não é uma autoridade déspota, é uma autoridade em amor. Portanto, a autoridade que o homem exerce sobre uma mulher é uma autoridade em amor. Que Deus em Cristo te abençoe poderosamente. Que a sua vida seja uma vida guiada pelo Espírito Santo, que seu casamento seja um casamento feliz, seja um casamento abençoado. Eu quero profetizar bênçãos sobre o seu casamento, sobre a sua família, sobre você que está se preparando para o casamento, para você que está noivo, para você que vai casar, para você que já é casado. A nossa oração é que o Senhor te abençoe de forma extraordinária. Junto com os casais que estão aqui, curve sua cabeça onde você estiver e nós vamos orar por sua vida. Pai, nós te damos graças. Te louvamos por esta noite abençoada, por esta live para os casais. Te louvamos pelos casais que estamos discipulando em nossa igreja. A nossa oração, Senhor, é que cada casal, em nome de Jesus, seja um instrumento poderoso em tuas mãos, para discipularem outros casais, para ensinarem a outros casais. E desta forma, eles não somente trazer edificação para o corpo de Cristo, mas levar outros casais a Cristo, ganhando as vidas para o teu reino. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos a tua bênção sobre o presidente da nossa igreja, que tem nos, através de uma visão bíblica, uma visão de Deus, estimulado a igreja em Salvador a discipular homens, mulheres, casais, jovens, crianças, adolescentes, para que o mundo te conheça e para que a igreja seja edificada em tua bendita pessoa. Fica conosco, Senhor, abençoe cada casal agora. A união, fortalece os laços conjugais, abençoa os filhos, abençoa os netos, aqueles que não têm filhos ainda, os filhos que ainda serão gerados deste casamento. Que a tua bênção poderosa esteja sobre a vida desses casais, que os relacionamentos sejam profícuos e que a tua bênção esteja sobre a vida de cada casal que nos assiste agora e dos que estão aqui na nave do nosso templo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.